Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus seja convosco. Nós precisamos dizer da nossa alegria, né, pela oportunidade, e agradecer aos nossos mentores, a esses irmãos queridos que compõem essa casa, e os que estão encarnados, que lembram do nosso nome, né, quando precisam, aí necessitam, que a gente providencie algum estudo. Nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Amai os vossos inimigos. E a passagem que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem o título Pagar o mal com o bem, que traz a passagem bíblica do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 20 e de 43 em diante, e a 47. Então, eu vou ler aqui a mensagem para que a gente possa começar o nosso comentário. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazem isso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, a gente quis ler para que a gente possa refletir o conteúdo que Jesus traz para nós quando dessa fala, no sentido de que está nos apontando uma condição para que nós entremos no reino dos céus. Está nos dizendo que esse é o modelo de conduta que nós devemos absorver e colocar nas nossas práticas diárias. E do que ele está falando? De pagar o mal com o bem. Por quê? Porque até nos dias de hoje, muitos de nós ainda acham que alguém que fez mal, ele tem que receber o mal por esse mal que ele fez, às vezes até eternamente, porque a gente diz, devia ser condenado, ter a pena de morte, mais outras coisas, né? A gente usa esses discursos ainda, mesmo nos considerando cristãos. Então é bom que a gente observe que Jesus falava aqui que os publicanos também faziam assim. Então, ou seja, a maioria das pessoas, e para nós dos espíritos que estão encarnados aqui no planeta e desencarnados, vivendo na mesma atmosfera, tem as atitudes muito semelhantes. Então, qual é a diferença de seguir o caminho de Jesus? De conhecer o Evangelho de Jesus, né? Porque a gente já sabe que a gente não pode só conhecer. Conhecer, nós podemos dizer que é o primeiro passo, a primeira etapa, onde nós vamos nos familiarizando com a letra. Mas a mensagem, ela precisa ser sentida. A mensagem, ela precisa ser refletir sobre ela. A mensagem precisa ser vivenciada. Ela precisa fazer parte da nossa vida cotidiana. Que a nossa ação, a exemplo de Paulo, seja o Evangelho de Jesus. Paulo fala lá no final dos seus dias que já não é mais ele que vive ali, e sim o Cristo que vive nele. Dada o grau de desprendimento de Paulo, no sentido de absorver os ensinamentos do Mestre Jesus. E ele leva isso tão a sério que ele vai expandir o Evangelho a ponto de nós estarmos hoje aqui falando sobre o Evangelho de Jesus
do Evangelho de Jesus por conta dessa disposição de Paulo em realmente professar o Evangelho, fazer da sua vida o Evangelho. Ou que o Evangelho fosse a sua vida, vice-versa, né? Então, quando Jesus nos diz para amar os inimigos, e ele diz ainda, né? Aprendestes o que foi dito. Ama o que é amigo e não o inimigo larga para lá. Jesus veio nos falar de questões morais. Então ele vem dizer para nós que a vida não é só a vida material. Ele nos apresenta a vida eterna e a reencarnação. Então ele fala do que aqui? Que a gente precisa amar aquele com quem nós temos as dificuldades. Porque senão, nós não vamos entrar no reino dos céus. E o que seria entrar no reino dos céus nessa fala aqui? Adquirir um nível de consciência em relação à divindade e aos nossos próprios irmãos, que não nos impeça de nós estarmos nesse nível de intimidade com Deus. Porque Jesus também fala que ele e o Pai são um. Por isso que se dá essa confusão todinha em algumas religiões cristãs, de dizer que Jesus e Deus são a mesma pessoa, né? É uma só unidade, como Jesus fala. Por quê? Porque também Jesus vivia, professava, sentia, isso num grau muito elevado. Ou seja, a consciência está estabelecida nos espíritos que já estão num nível de compreensão melhor das coisas divinas. Então ele fala que se os escribas e os fariseus fazem assim, e nós sabemos da história, né, quem eram os escribas, quem eram os fariseus, pessoas, não eram pessoas de má índole. Os publicanos não eram pessoas de má índole. Nós vamos já ler um texto de Emmanuel aqui, que vai esclarecer isso para nós. Eles cumpriam as suas questões sociais, pagavam os seus impostos. Isso, a exemplo de nós, né, que estamos trabalhando, ganhando o nosso dinheiro para nos sustentarmos licitamente, estamos criando os nossos filhos. Só que isso só não basta. É insuficiente quando a gente tem a oportunidade de ter os ensinamentos de um espírito crístico nos orientando num planeta como esses. Então, quando a gente fala amar o inimigo, a gente fala que está pagando o mal com o bem. E qual é o primeiro movimento nosso quando a gente é prejudicado? É a gente se colocar na situação de vítima. Por quê? Porque é daí que surgem todos os outros movimentos. Eu vou procurar a justiça dos homens porque eu me senti vitimado. Eu vou procurar fazer também para aquele outro alguma coisa que ele possa sentir, ou eu vou falar para ele, né, de como que eu estou decepcionado. Por quê? Porque eu parto do ponto de vista do meu orgulho, da minha vaidade, desse ser que ainda está desagregado dessa união, dessa comunhão, por assim dizer, com Deus. Porque se eu me posiciono como um ser que está, além de conhecendo o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, também exercitando, refletindo sobre isso, para que em um determinado momento eu sinta isso a tal ponto que o meu movimento já seja automático em relação a esses ensinamentos, eu vou entender que eu não posso ser uma vítima. Porque se eu, como filho de Deus, for uma vítima, Deus não vai se encaixar nos atributos que a doutrina espírita traz para nós de Deus, que é perfeição infinita, bondade, né? Justiça, acima de tudo justiça. Então, se eu estou sendo vítima, tem alguém prejudicado.
E se nós estamos prejudicados, Deus não é justo. E a justiça divina, ela é perfeita. Como há o equilíbrio universal de todas as coisas criadas por Deus, do universo como um todo, há também um equilíbrio nessas ações. E quando eu estou reencarnado, eu estou convivendo com também espíritos encarnados e desencarnados que fazem parte desse processo. E, consequentemente, eu estou tendo a oportunidade, nesse caminho de aprendizado para a elevação moral, de ter a convivência com aqueles com quem eu mais tenho dificuldades. E assim, a gente for observar, a história do Evangelho, ela retrata basicamente isso. Jesus, Filho de Deus, foi julgado indevidamente? Não. Pelo entendimento daquelas pessoas, o julgamento fazia parte dos movimentos legais daquelas comunidades. E a condenação também, ou a absolvição. Também, é absolvição. Então, o advogado aqui do meu lado, eu já vou, deixa eu recorrer nele. Obrigada, você. Então, a gente tem que observar que em tempo nenhum existe o mal pelo mal. O mal porque o mal prevalece sobre as criaturas. O mal é uma consequência ainda do nosso desamor. O mal é a ausência do bem. E, portanto, alguém que ainda está incorrendo no mal, deliberadamente, porque há também o mal que a gente faz achando que vai fazer o bem, não é? A intenção a gente tem de ajudar, e de repente a gente atrapalha, né? E prejudica. Isso é assim até no nosso, o que nós chamamos de amor, né? Pelos filhos, pelas pessoas nossas que a gente tem os cuidados, que às vezes atrapalha a vida das pessoas, o excesso de cuidados, né? Então, o mal, sendo essa ausência do bem, significa que os espíritos criados pelo bem, que somos todos nós, um dia atingiríamos esse bem. E esse mal não fará mais parte das nossas realidades. E isso é real. Nós sabemos que Jesus é um espírito crístico. Jesus é um espírito que teve o seu processo de evolução, porque todos os espíritos, como está no livro dos espíritos, foram criados simples e ignorantes. Num processo de ascensão, nós tomamos pelo nosso livre-arbítrio as nossas decisões e os caminhos que a gente acha que é mais fácil, que vai dar certo para a gente fazer. Só que o espírito que segue em linha reta como Jesus seguiu, entendeu a proposta do Pai, do Criador, e seguiu essa linha reta, ele é um espírito que hoje eu falo desde que ele veio ter conosco, né? É um espírito que tem uma condição de entender o que é o amor de tal maneira que ele não sabe o que é o desamor mais. E ainda mais, ele convive com aqueles espíritos que ainda não amam, têm dificuldade em amar, ou seja, odeiam, ainda pacificamente, dado o grau de evolução desse espírito. Mas se Jesus é um espírito também criado por Deus, e o é, nós também vamos chegar a esse grau de perfeição. Todos nós. Isso a gente não precisa ter dúvida. Agora, será que nessa fase que nós estamos aqui no planeta Terra, dá para a gente pensar que a gente vai ser um espírito como Jesus algum dia? Dá sim, porque a gente, o Evangelho nos diz que o que falta é amar. E Jesus vem e ensina como é que é isso. Como é que a gente tem que fazer. Está aqui a dizer para nós. Se a nossa justiça não for diferente, né, daqueles nossos irmãos, nós não vamos para lugar nenhum mesmo, né? Não vamos ter essa conexão com o divino nesse ponto de perfeição. Mas se a gente mudar os nossos comportamentos, se a gente começar a pagar
o mal com o bem, amando indefinidamente, incondicionalmente, nós vamos chegar a amar então aqueles que nós chamamos ainda de nossos inimigos. Por quê? Porque não vai depender do outro, e sim de nós. A mudança é de nós para os outros. A gente começa aqui na nossa casa, é de dentro para fora. Então, mas aí eu vou perdoar fulano, mas fulano não me perdoa. Nós não temos nada a ver com o perdão do fulano. O perdão nosso é o que é necessário para nós. Porque quando nós estamos abertos para o amor, se o outro não nos ama, a gente não vê, a gente só enxerga o amor. E não se pode ter inimigos se você não vê o defeito dos outros. A gente só tem inimigo quando a gente faz comparações, quando a gente se sente na posição de vítima, quando a gente acha que está sendo injustiçado. Aí a gente cria do outro lado, a outra parte é o inimigo, porque está nos impedindo. E na verdade, a única pessoa que nos impede de caminhar e de evoluir somos nós. A gente pode parar aqui nesse degrau que a gente está e ficar muito tempo, 1000 anos, 2000 anos. A gente ouve espíritos nas salas mediúnicas em processos de 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. Eles estão lá vivendo a mesma cena, o mesmo momento, o mesmo ódio. Então nós podemos continuar, mas o Evangelho de Jesus, a vida de Jesus aqui na Terra, não é para que nós continuemos, é para que nós reflitamos sobre as nossas possibilidades. E Ele está conosco, nos dando a condição, então, de fazer um movimento diferenciado. E o Evangelho é muito claro, em várias passagens, a respeito desse movimento que nós precisamos fazer. E os Espíritos vêm nos dizer no livro dos Espíritos, eu não lembro agora qual era a questão, mas que a coisa que nos falta, a única coisa que nos falta é a vontade. E a gente fica às vezes pensando, tem tanta vontade de mudar, não é? Nossa, que vontade que a gente tem de mudar, de fazer diferente. Por que não dá certo? Porque a vontade não é suficiente. Porque o dia que ela for, a gente vai fazer. A gente vai transportar as montanhas, como disse Jesus. Porque essas montanhas das quais ele falava eram exatamente essas coisas gigantescas que crescem para nós individualmente, tipo aquilo que a gente chama de problema para nós na nossa família. A gente transporta isso como? Mudando o olhar, enxergando o outro lado da moeda, vendo novas possibilidades. Eu esses dias fui fazer um atendimento lá, né? E aí a gente estava conversando sobre conflito. E foi interessante porque as duas profissionais que estão lidando com os conflitos mais graves trouxeram toda a fala em cima do conflito existente. E eu fiquei ouvindo, e lá pelo final já, quando eu me pronunciei, é engraçado porque no final as duas olharam uma para a outra e disseram assim, bem que eu disse que ela vinha aqui e resolver os problemas. Eu falei, calma, não resolvi nada, a gente não tinha resolvido nada. Mas ela disse, mas eu disse que ela ia tentar. Eu falei, como assim resolver o problema? É porque o problema era desse tamanho, agora ele está assim, aqui na minha mão. Olha o ponto de vista. Olha a forma que a gente vê a coisa, né? Então, você tem um problema, você tem vários inimigos ali dentro daquele processo, porque quando lida com gente, é muita coisa. A impressão que a gente tem muitas das vezes é que o mundo inteiro está contra nós. Mas se a gente parar, refletir e mudar o ângulo de visão, a gente vai enxergar. Então, esse ângulo de visão para nós muda quando a gente anda com Jesus. Porque com Jesus nenhum fardo é pesado. Com Jesus, tudo pode acontecer. Lembram que poucos pães e poucos peixes alimentaram 5.000 pessoas? Como assim? É uma mágica? Não, é amor. É amor, porque as curas de Jesus foram feitas em cima de amor.
O amor é tão poderoso que ele reconstitui células, aglomera células. Em cima das células que estão doentes, ele recupera. E as células sãs vão fazer essa renovação. E a lepra vai embora. Isso é muita coisa, né? Para quem é um modelo, para quem é um guia, para quem está nos ensinando. Então, quando a gente não observa esses pontos no conhecimento dessa lei, dessa ordenação e desse evangelho de Jesus, a vida vai ficando mais difícil para a gente. E às vezes a gente vem à casa espírita e volta e fica muitas das vezes refletindo por que as coisas não mudam lá em casa, né? Por que eu tenho esse grau ainda de dificuldade? E a gente fica só procurando também culpa na gente, né? Ao invés de a gente caminhar para frente com o Mestre Jesus, atentando a essas particularidades dos seus ensinamentos, para a gente deslanchar na vida, a gente fica parado no ponto, porque a gente fica pensando no problema e não na solução. A gente fica trabalhando com a dor e não com a cura. A gente fica trabalhando no outro. Ah, mas se o outro, mas se ele não tivesse feito, se ele não fosse assim, se não tivesse dito, não é? E o que a gente faz com isso que vem para nós? Porque a ideia é nos libertar, é evoluir, é chegar ao nível de entendimento sobre o mundo, o universo e o Criador, que nos permita transitar por tudo isso com a maior leveza possível. A leveza vem do quê? Dessa organização interior. E aí a gente precisa mudar de dentro para fora. Porque a paz não está lá fora, ela está aqui dentro. Porque a paz é uma conquista interior. Então, o mundo tem paz se nós estivermos em paz. Por que o mundo está em conflito o tempo todo, guerras e todas as outras coisas? Porque nós, seres humanos, estamos em conflitos internos, individuais, desarmonizando essa nossa carga de moral a ponto de parar o funcionamento de alguns órgãos, algumas células. Olha como isso é poderoso, né? Quando a gente trabalha para esse lado. Quando a gente trabalha para o bem, quando a gente se esforça no bem, a gente também tem essa compensação. Porque também células se renovam, também oportunidades novas chegam, portas e janelas se abrem, horizontes se abrem, se descortinam sobre as nossas existências. E nós, como Espírito Eterno, nós precisamos disso, né? De estar nesse movimento de melhora constante. O Emmanuel, ele tem essa coleçãozinha aqui, tem o livro Vinha de Luz, mas ela é a coleção Fonte Viva, que são 5 livros dessa coleção. Um deles chama-se Fonte Viva também, tem o Vinha de Luz, o Pão Nosso, o Caminho, Verdade e Vida e o Ser de Luz, não é isso? São 5 volumes. E a lição 161 do Vinha de Luz, ele traz aqui, o título é Cristãos. E a mensagem do Evangelho é de Mateus, do capítulo 5, versículo 20. E Jesus fala assim, registrado por Mateus: Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Por isso que eu trouxe essa lição, porque ela é exatamente o que está aqui no Evangelho, né, segundo o Espiritismo. E aí, Emmanuel vai trazer para nós, na sua simplicidade de ensinamento, e aí vale lembrar que Emmanuel também é um desses espíritas, que pelo seu esforço, pela vontade de mudar, já nessa nossa encarnação, nós tivemos ele aqui como mentor espiritual do nosso grande e querido irmão Chico Xavier, e Emmanuel nos traz sobre o Evangelho de Jesus mensagens com uma profundidade tamanha que às vezes a gente nunca nem tinha pensado naquele nível. Por quê? Porque o nível também de entendimento de Emmanuel em relação aos preceitos cristãos já está avançado em relação ao nosso entendimento. Então ele
ele tem feito um esforço, né? A vontade dele tem sido firme, por isso ele tem sido assistido e tem conseguido. E ele vai nos dizer, os escribas e fariseus não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, que era, né, os 10 mandamentos que eles tinham, né, os livros do Antigo Testamento. Atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Por quê? Porque eles tinham uma conduta social, moralmente falando, reta, né? Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Porque Jesus vai nos dizer, se a justiça nossa foi igual a deles, e eles não eram pessoas más, pessoas de bem, mas não é suficiente. Adoravam o eterno Pai, mas vacilavam em humilhar o irmão feliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo, não saíam desse pedestal de orgulho falso em que se erigiam. Nada, nenhuma coisa que seja comum no nosso dia a dia, é mera coincidência, né? O que tiver aqui, no que a gente está analisando os nossos comportamentos humanos, né? Para ajudar o próximo e desculpar, aqui, não sabiam desse pedestal de orgulho falso em que se erigiam, para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. É aquela coisa do dar com a mão para a outra ver também, né? Que aí a gente fica, e todo mundo, a gente fica bem porque todo mundo viu e todo mundo aplaude, né? E a gente gosta disso. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traz aos aprendizes um novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinola da personalidade. Ou seja, nós não estamos aqui para sermos apenas senhores de nós, satisfazer as nossas vontades, julgar a partir de nós e das nossas necessidades, ou tratar os nossos demais irmãos a partir das nossas necessidades, porque senão a gente vai ter o mesmo comportamento que os escribas e os fariseus tinham e que não é suficiente para a gente entrar no reino do céu. Então, apareceu com o mestre da cruz para transformar, né? O cristão apareceu com o mestre da cruz para transformar a vida e aperfeiçoá-las com a própria existência, que sob a inspiração do mentor divino será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Emmanuel, ele é direto, né, nas suas reflexões, dada já esse alcance que ele tem das questões divinas, mas também a consciência que ele tem das próprias necessidades dele. Então ele traz para nós o que ele vivenciou, o passo a passo que ele seguiu, para que ele estivesse hoje nessa condição de orientador, de um espírito como o Chico, né? E mentor de nós todos, porque todas as lições trazidas por Chico, através de Emmanuel, elas cabem nas nossas necessidades humanas. Elas cabem no momento nosso no planeta.
reflexão que o espírita precisa fazer, porque não é fácil ser espírita, é fácil ser espírita. O que não é fácil ser é cristão. Porque espírita, você vem à casa espírita e dizem que é espírita. Agora, ser cristão espírita é difícil, porque a gente precisa abrir mão daquelas coisas que ainda nos atrapalham, que nos impedem de seguir o nosso caminho de luz. É preciso que nós, ao ouvirmos uma das lições de Jesus, reflitamos sobre ela na nossa vida. É preciso que quando a gente ouça, a gente leve para nós, não é para o outro que ficou lá em casa. Fulano tinha que estar aqui para ouvir essa lição. Essa lição é para quem está aqui, encarnado e desencarnado. É para mim que estou aqui responsável pelo estudo, que estou falando bem pertinho dos meus ouvidos. É assim que o Mestre nos conduz nesse sentido de evolução, para que a gente melhore. Então vamos parar de achar que é o outro que devia ouvir, que é o outro que tem que fazer esse movimento. Porque quando a gente está falando ainda assim, a gente está achando que está melhor, que a gente já conseguiu. E quando nós conseguirmos, nós não estaremos mais encarnados no planeta como a Terra. Que apesar de ser um belíssimo planeta, eu amo estar aqui, porque eu poderia ter ido em lugares muito piores. Então, concessão de vida, né, me permite estar aqui. Mas nós sabemos dos mundos ditosos, dos mundos evoluídos, dos mundos crísticos. Então, é o que nós almejamos. Se nós almejamos e precisamos, por quê? Porque Deus nos criou para que nós atinjamos a perfeição. Então, se nós vamos chegar, vamos conduzir a nossa vida a partir do Evangelho, nesse movimento de introspecção desses ensinamentos, e através da doutrina espírita, a gente tem aí outras combinações, porque há obras complementares, há palestra pública, há estudos, a oportunidade diuturna da gente colocar em prática esses ensinamentos no nosso trabalho, no nosso local de estudo, na convivência de uma maneira geral. Mas tem um núcleo que é mais importante do que todos, que é o núcleo familiar, onde a gente tem ali os nossos inimigos do passado. Mas não nos esqueçamos que nós também somos inimigos daqueles que lá estão. Estamos para o par ali nas necessidades, com a grande oportunidade do reajuste. E a gente às vezes fica tentando dar certo com os lá da rua, porque o daqui não dá não. Se a gente continuar assim, nós vamos estar igualzinho aqui os escribas e os fariseus. Estamos fazendo aparentemente tudo certo, pagando nossos impostos, convivendo na sociedade, não estamos fazendo coisas erradas, né? Nem prejudicando as pessoas diretamente, mas não estamos nos confraternizando. Olha aqui que ele usa a palavra fraternidade. Eles não tinham fraternidade com os irmãos, nem sabiam sequer o que era isso. Então essa fraternidade que a gente fala tanto, esse amor que a gente fala tanto, ele começa de dentro, inclusive de dentro do nosso lar. Porque se a gente se ajustar com esses que estão no nosso lar, nós já ganhamos um degrau a mais com toda certeza. Porque todo mundo evolui quando há um ajuste, quando esse amor começa a ser entendido, sentido, exercitado, nós vamos ter o nosso passe. É um bilhete que a gente ganha no processo de evolução. Agora é fácil, gente? É fácil vir aqui falar, né? Pode ser que seja fácil ler, aí vem e fala. Não. É muito difícil. E é por isso que nós temos um teste dentro de casa. É por isso que nós estamos colocados nessas famílias abençoadas, maravilhosas. Porque é a nossa necessidade. Agora, cabe a nós alimentar essa vontade de vencer, vontade de fazer a diferença, vontade de ser um espírito de luz. O que há conosco, seres humanos encarnados no planeta, que a gente não injeta força
quando se fala vontade de ser um espírito de luz. Ao invés de ser tudo que a gente quer ser um espírito de luz, evoluir rápido, para parar do sofrimento, né, das angústias, para poder ajudar, a gente fica marcando passo ainda. Então, só muita misericórdia divina sobre as nossas vidas e a gente tem. Só muita luz de Jesus sobre as nossas vidas e a gente tem. Vamos nos agarrar a isso. Vamos ler o Evangelho de Jesus. Vamos estudar o Evangelho de Jesus na nossa família. Vamos tentar retribuir o mal com o bem, até que nós cheguemos a um ponto de que a gente não entenda que o nosso irmão fez mal, porque nós não vamos mais nos milindrar com aquilo que vier do nosso irmão, simplesmente porque é o nosso irmão a nossa maior referência, porque o maior mandamento da lei que Jesus traz é amar a Deus sobre todas as coisas, que já é o maior mandamento, e ao próximo como a nós mesmos. Então ele coloca o próximo como nossa referência máxima. E nós precisamos considerar como cristãos que o próximo é o que está literalmente mais próximo, o nosso familiar, o nosso colega do trabalho, o nosso colega que está todo dia no carro do nosso lado, porque começa desses de casa. Há uma sequência, tem uma mensagem 1869, acho que é de Fenelon, está na Revista Espírita, que ele diz a escala que a gente começa a fazer a caridade, que o cristão precisa trabalhar essa questão da caridade. E aí ele vai elencar os pais, depois os filhos, né? E vai na sequência. Sai os de fora, sabe aqueles irmãos que a gente vai levar a sopa? São os últimos. Aí a gente começa a pular, porque é mais fácil para nós, né? Porque os verdadeiros inimigos somos nós que estamos aqui, precisando de nos amar. Então, meus irmãos, que a bênção de Deus seja sobre nós, que essas reflexões, não pelas minhas palavras, mas por aquilo que chegou a cada coração trazido, né, do alto, dos mentores amigos, possam nos ajudar a tomar esse impulso, a nos energizar no sentido do bem e do amor, entendendo que o bem maior sempre vai ser aquele bem que a gente faz pela gente mesmo, mudando os nossos comportamentos para que nós estejamos melhores como criaturas eternas. Boa noite a todos, muito obrigada pela paciência.